Tiago Hartwig, sou teólogo, trabalho na área de capelania hospitalar aqui em Pelotas, Rio Grande do Sul, pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E hoje eu gostaria de compartilhar um tema muito importante com você sobre a quem nós devemos ouvir, em quem nós devemos procurar orientação. Porque dependendo da orientação que a gente recebe ou da pessoa que nos orienta, a orientação que vamos receber dessas pessoas, ela pode nos levar a um caminho ruim ou pode nos levar a ter uma decisão correta, para que a gente também seja bem sucedido no nosso dia a dia. O texto que nós vamos ler vai apontar para isso, vai nos ensinar como e onde devemos procurar orientação para nossas vidas. O texto ele está em 2 Crônicas, capítulo 10, versículos 1 a 15. Vamos ler então. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou do Egito. Mandaram chamá-lo. Veio ele com todo Israel a Roboão e lhe falaram: Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tua dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: Após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: Se te fizeres benigno para com este povo, e lhes agradares, e lhes falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondemos a este povo que me falou dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: Assim falarás ao povo que disse: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: Voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta lhes deu o rei, porque o rei Roboão desprezara o conselho dos anciãos. E lhes falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque isto vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a palavra que tinha dito por intermédio de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. O contexto aqui nos aponta para o começo do reinado de Roboão, que era filho de Salomão. E o Jeroboão, que aparece aqui no texto, era uma pessoa que trabalhava para o rei Salomão. Ele havia recebido uma profecia de Aías, de que ele reinaria sobre o reino do norte. E Deus seria com ele,
se ele obedecesse ao Senhor. Quando Salomão soube disso, ele ficou com inveja e começou a perseguir Jeroboão. E Jeroboão então teve que fugir para o Egito, como diz aqui no início do texto. Depois que Salomão morre, ele volta para a terra dele, para Israel, para ali Jerusalém. Mas já havia uma profecia de que ele se tornaria rei do reino de Israel, que era as 10 tribos do reino do norte. Aqui acontece um cisma muito importante, um cisma que marcou a história de Israel, do povo de Deus. Mas esse cisma aconteceu porque teve um episódio lá no livro de 1 Reis, capítulo 11, versículos 29 a 39, onde relata que Salomão ele começa a casar com várias mulheres e de outros povos. E essas mulheres, quando vinham para perto de Salomão para morar com ele, elas acabavam trazendo seus deuses, porque esses povos, e a maioria desses eram idólatras. E Salomão ele estava casando, e naquela época era costume arranjar casamento para fazer acordos políticos. Só que Salomão, ele acabou entrando no jogo das suas mulheres, se perdendo na vida. Se tu olhar no começo da vida do reinado de Salomão, ele foi fiel ao Senhor, foi um rei justo, tanto que a rainha de Sabá veio lá da sua terra para visitá-lo e para conhecer a sua sabedoria e para ver se aquilo que tudo se falava a respeito dele era verdade. E ela ficou espantada com o que viu, porque era muito mais do que aquilo que haviam falado para ela. Ele tratava bem os empregados, os servos, tratava bem a sua família, era fiel ao Senhor, enfim, várias coisas. É um homem justo. Mas infelizmente, quando chega ao final da sua vida, ele acaba se prostituindo com esses deuses e suas esposas. Ele tinha muitas mulheres. Naquela época, era costume dos reis casarem com várias mulheres. Claro, isso Deus nunca permitiu. E você vê, por que Deus nunca permitiu? Porque todas as vezes que você vê isso na Bíblia, há confusão. Aqui o caso de Salomão é um deles. Você vai ver isso também com Abraão, com a Sara e a Agar. Você vai ver isso com Jacó, entre Rebeca e Lia. Enfim, tem outros casos também. Porque Deus instituiu que o casamento é só um homem e uma mulher. E você vai ver que toda vez que tem mais de uma mulher junto, isso acaba dando confusão. E Jesus vai ratificar esse posicionamento de Deus lá no Novo Testamento, que Deus fez homem e mulher, e a mulher deixa sua família e se une ao seu esposo e se torna uma só carne. E a gente percebe aqui por que Salomão se perde. Porque ele deu ouvidos às suas esposas, que eram pagãs e serviam outros deuses. E não deu ouvidos a Deus, que tinha dito: se tu fores comigo, eu serei contigo. E teu reinado será próspero. E eu te abençoarei grandemente. Salomão troca as bênçãos de Deus, as maravilhas que ele tinha preparado para ele, por coisas que eram deste mundo, que eram falsas, ensinamentos falsos, práticas falsas, e por acordos políticos ou por prazer simplesmente. E aqui, quando chega no reinado de Roboão, acontece uma profecia que já tinha acontecido lá em 1 Reis 11, 29 a 39, que por causa da idolatria, Deus havia dizer que o reinado do povo de Deus, o reinado do povo de Deus, as tribos do povo de Deus iam ser divididas. Deus só não destruiu o povo todo, o reinado todo que ele tinha constituído com Davi, e depois com Salomão, por amor a Davi. E a promessa que ele tinha feito a Davi,
de que a sua descendência duraria para sempre. E ele sempre teria um descendente no reino do povo de Deus. E Deus prometeu isso porque através da descendência de Davi nasceria o Salvador, nasceria Jesus Cristo. E é nesse caso de ouvir os deuses deste mundo e as vozes deste mundo que Salomão se perde. E no caso de Roboão, é a mesma coisa. Só que em vez de ele ouvir os anciãos, que eram pessoas que tinham mais experiências, que tinham convivido com Salomão, que sabiam que era melhor, o jugo pesado que o povo das tribos do norte estavam falando eram altos impostos que eram cobrados por Salomão. Eles queriam que ele aliviasse esses altos impostos para que pudessem viver de forma mais digna. Era muito difícil eles viverem, né? Nós que pagamos imposto hoje, segundo alguns estudos, a gente tem que trabalhar quase meio ano para pagar os impostos, né, que a gente paga hoje. Imagina para eles também. A gente já reclama de tudo isso, a gente podia ter uma vida muito melhor, mas infelizmente nossos impostos que a gente paga ainda são muito altos e ainda não temos retorno como deveríamos. Imagina para aquele povo daquela época também, né? Segundo a gente vai estudar a palavra, Salomão deu mais privilégios para as tribos do sul, para as tribos de Judá e Benjamim, e as tribos do norte ele acabou não dando muito privilégio, ele acabou sugando eles com muitos impostos. E aqui ele vai e pergunta para os anciãos: o que eu devo fazer? Já que o povo veio pedir para que os impostos fossem baixados. Aí os anciãos disseram: não, trata eles bem, cumpre com o pedido deles, né? Façam que os impostos sejam baixados e eles te servirão para sempre. Mas Roboão não quis saber. Ele foi conversar com os jovens, os amigos deles que tinham crescido com ele e serviam ele. E o jovem fala: não, eles acham pesado isso, então bota mais imposto ainda para tu ver, para que eles possam sentir mesmo que tu és o rei que manda, tu és o grande rei. E quando depois de 3 dias o Jeroboão voltou, que era a pessoa que era representante daquele povo, ele não tinha sido coroado ainda, ele ouve de Roboão que os impostos iam ser mais caros ainda. Não quis nem saber. Virou as costas e foi embora. E depois Roboão tentou mandar um servo dele para conversar. Quando o servo chega lá, o povo apedreja ele e mata. Roboão conseguiu fugir, não conseguiram pegar ele. E depois ainda, ele pegou 180 mil homens para formar um exército e ir lutar e tomar aquelas terras à força. Mas aí vem a palavra do Senhor e dizendo: não, tu não vai, porque o que aconteceu, essa decisão errada que tu tomou, foi por causa que eu, na minha soberania, fiz com que acontecesse. Porque era o resultado de um pecado lá atrás do pai de Roboão. Vejam que um pecado que nós cometemos hoje, ele pode gerar consequências graves lá na frente. Aqui foi uma consequência muito grave, porque acabou dividindo o povo de Deus. E como eu falei antes, Deus só não destruiu todo o povo que ele tinha constituído por amor a Davi e por amor também à salvação que ele nos ia dar através de Jesus, porque através da descendência de Davi veio Jesus Cristo. Por isso, gente, cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você faz, a quem você dá atenção. Nós temos a Sagrada Escritura, ela é luz para nossos caminhos e lâmpada para nossos pés, e ela nos aponta para Cristo e nos ensina tudo o que devemos fazer. Ela é a palavra que nos revela a salvação de Deus, todo o plano de salvação de Deus e toda a orientação que nós precisamos para andar nos caminhos do Senhor. E vejam como é bonito a gente poder estudar a palavra e poder andar no caminho correto. Cuidado com as vozes do mundo, com as vozes que não são da voz de Deus.
Por isso a Bíblia nos ensina a estudá-la e meditá-la de dia e de noite, como diz o Salmo 1. Não significa que a gente precisa ler a Bíblia o dia inteiro, ficar meditando sobre ela todo dia, mas que devemos ter um contato com ela, meditar nela todos os dias para que possamos aprender a sua palavra e aprender a identificar as vozes que estão ao nosso lado, se são verdade ou se não são, se vão ser para o nosso bem ou não são. Há uma frase que eu vi esses dias, que diz o seguinte: conhecer toda a Bíblia, ou conhecer uma grande parte da Bíblia, não fará de você automaticamente um pastor, ou uma pastora, ou um ministro, mas vai ajudar você a ter conhecimento para identificar se aquilo que estão te dizendo é verdade ou não. Se aquilo que você está pregando, está ouvindo na pregação na igreja, ou na rádio, ou na internet, é verdade ou não. Se você pode seguir aquilo ou não. Por isso é importante estar atento à palavra do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ouvir a Deus. Como diz lá em Deuteronômio 6, versículos 4 em diante. Diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais, e na tua casa, e nas tuas portas. Veja a importância da palavra de Deus. Aqui, quando Moisés cita essas palavras, ele acabava de apresentar os 10 mandamentos que ele recebeu de Deus no Monte Sinai. E essas palavras, não só referente aos 10 mandamentos, mas a palavra que nós encontramos de Gênesis e Apocalipse, ela deve estar no nosso coração. Devemos meditar nela andando, ao levantar, ao deitar, ao caminhar, porque nós precisamos dela. Ela é lâmpada para nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela ilumina a nossa mente, nosso coração, e ela nos aponta para Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Tome cuidado com aquilo que você ouve. Se você não escuta a palavra do Senhor, você é que nem uma folha ao vento, que uma pessoa fala uma coisa, você ouve ela. Logo depois vem uma outra pessoa e fala uma coisa, você ouve ela também, e aí você não sabe para onde vai. É que nem uma folha que o vento sopra para um lado, o vento muda a direção, a folha vai para o outro lado. Mas a palavra de Deus nos mostra a direção, e é ela que nos testemunha de Cristo, o Salvador. É ela que nos testemunha do descendente de Davi, do filho de Davi, que é Jesus, o Salvador, que morreu na cruz para nos salvar. É Ele a quem nós devemos seguir. É Ele que nós devemos ouvir. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lembramos que essa decisão que o próprio Deus fez que acontecesse na sua soberania foi a consequência de um pecado cometido por um servo dele, Salomão, que se desviou do caminho do Senhor, ouvindo outros deuses, outras vozes, e não a voz de Deus, como Deus havia dito que se ele obedecesse, o reino dele seria abençoado. E aqui é só a consequência. Roboão não viu os anciãos, ele viu os jovens. Isso não quer dizer que os jovens não devemos ouvir e dar atenção a eles, porque eles também têm seu valor, também têm suas ideias, devemos ouvir. Mas nesse caso aqui, os anciãos que tinham mais experiência eram as pessoas que querem para ser ouvidas. Mas nós devemos ouvir o Senhor Jesus. É Ele que nos orienta. E Ele nós encontramos a sua palavra. Hoje, a revelação de Deus que nós temos é a Sagrada Escritura. E nela nós devemos meditar de dia e de noite. Ela é a lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. Que Deus nos abençoe, que a paz de Deus esteja com vocês e que essa palavra também toque o coração de cada um. Fique na paz do Senhor Jesus.